Miss Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto e penúltimo episódio de The Idol, que foi ao ar nesse domingo, dia 25. E olha, muita coisa pra acontecer pra gente já ter um episódio aí. E aí eu vou falar de todos os detalhes do que eu achei desse episódio, algumas coisas que eu acredito que vai acontecer ali pro season finale. E óbvio que eu tô sentindo da série até agora, já que a gente tá tão próximo do fim, uma série bem curtinha. Lembrando que eu tô falando semanalmente da série aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre falo das novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, esse episódio ele deu mais informações sobre o passado do Tedros, quem que é o Tedros, deu um pouco mais de contexto com a seita, tem alguns paralelos que eu acho que é interessante que eu vou falar aqui ao longo do vídeo, mas uma coisa que eu preciso dizer é que, infelizmente, assim, vai voltar aqui todos os vídeos falando que sim, tem um excesso aí de nudez totalmente desnecessária, sabe? Antes de vir a vinheta, né, a gente tem ali uns cortes e aí veio a bunda da Lily Rose Depp e eu fiquei assim, nossa, tava faltando, tava demorando e sei lá, 5 minutos de série. E eu tenho que dizer também que tem certo momento ali em que ela tá olhando pro Tedros e aí ela tá lá completamente nua. Isso me levou muito diretamente pra Blonde. E foi uma das coisas que eu tinha até falado, né, lá no início, quando a gente tava falando sobre as reações de Kanye e tudo mais, que é muito diferente, né, quando a gente tem uma nudez ali que tem uma explicação ou um olhar mesmo que nem foi em Blonde, né, e eu sinto que aqui a gente se aproxima assim do que a gente viu em Blonde, o que me faz refletir sobre o início da série, né, e aí eu volto a falar de novo porque eu não gosto de ter muita contaminação da opinião dos outros quando eu vou trazer minhas análises, né, porque quando eu assisti o primeiro episódio, pelo que foi falado lá em Cannes, eu tinha falado, gente, não é tão pesado, pelo menos quanto eu imaginei na minha cabeça, né? E quando você se baseia no que os outros estão falando, a sua cabeça vai te levar para outros lugares, vai te levar para extremos. Então, quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei assim, não, olha, as cenas explícitas, elas têm sentido ali narrativo, e eu ainda concordo com isso, mas essas cenas mais singulares dela ali na casa e tudo mais, eu acho que é realmente muito excessivo. Eu compreendo o que eles estão querendo fazer, e aí eu vou entrar sobre a discussão do episódio em si, porque eu acho que esse episódio, inclusive, ele traz meio que a concepção do que é a série The Idol, né? Principalmente quando a gente tem aquela frase e que leva o nome do episódio, quando o Isaac fala que a Jocelyn, ela não é humana, ela é uma estrela e estrelas não pertencem a esse mundo. E a série, ela coloca justamente essa áurea na Jocelyn, né? Então, quando a gente tá falando sobre o ídolo, não a Jocelyn, a gente tá falando da estrela, a gente não tá falando da parte humana. E eles ficam focando bastante dessa desumanização que a indústria faz de uma forma geral. E eu sinto que muito do que a gente vê dela se vestindo são idealizações do The Idol, né? Do ídolo e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que há excessos, tá? Existe sim um olhar muito masculinizado na percepção ali da mulher. E aí, eu acho que é válido ressaltar aqui nesse vídeo também que uma das coisas que eu tenho feito bastante, principalmente depois que eu gravo os meus vídeos, é ver a opinião principalmente de quem não tá gostando de absolutamente nada da série, que é contrária à minha, porque eu acho que a gente tem sim coisas que fazem sentido, tem coisas que são legais aqui na série, mas que existe sim o excesso, tem coisas que realmente não funcionam. Pra mim, como eu tinha falado no vídeo anterior, eu acho que o arco do Tedros, ele é um arco fraquíssimo pra série, se a gente focasse muito mais na Jocelyn, e é interessante isso, porque eu acho que a série, ela foca bastante na Jocelyn, um dos personagens mais aprofundados é a Jocelyn. Esse episódio, especificamente, eu acho que ele é um episódio que fala muito sobre os personagens, as percepções deles e se aprofunda um pouquinho mais nos outros, tanto que a gente tem um contexto muito maior do Tedros, quem é o Tedros, o passado do Tedros, o que aconteceu com o Xander, nossa, numa cena chocantíssima, pesadíssima, vou falar disso também. Então eu só queria dar essa introdução pra falar meio que um contexto geral do que eu tô sentindo da série, porque eu acho que é muito difícil a gente falar episódio por episódio um consenso geral, mas aqui a gente já tá chegando próximo ao fim da série, e aí eu quero entrar também em uma outra discussão que é sobre a história da série. É uma história muito pequena. Aqui eu também consigo compreender como uma escolha narrativa de você falar sobre
um determinado momento aí da vida da superestrela, né? Que é esse momento de mudança que marcou diversas celebridades, como foi o caso da Miley Cyrus, da Demi Lovato, da própria Britney Spears, que tem grande inspiração aqui. Acredito que muito do The Weeknd também. Eu acho que essa série, ela também tem algumas coisas meio diário do The Weeknd aí, por coisas que eu já procurei de histórico dele, do passado, inclusive com relação a esses singles que a Jocelyn tá fazendo. Talvez num vídeo mais geralzão da série, na finalização, cabe, né, falar um pouquinho mais. Eu quero entender a finalização dela, pra entender qual que é a conclusão dessa história que a gente tá acompanhando, mas o que a gente vê aqui claramente é um corte. Mas o que eu digo é que eu sinto que é uma história que ela, não é que ela foi desperdiçada, porque ainda assim eu acho que é um corte interessante, mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais, de contexto da história, principalmente da Jocelyn, que vem aqui como a nossa protagonista. A gente vê muito aqui, nesse momento da série, nesse momento da história, consequências de algo que aconteceu há um ano atrás. Essencialmente, a série precisaria trabalhar com flashback? Não tanto. Eu acho que os diálogos, como as informações vêm, eles funcionam e eu acho que eles dão margem, inclusive, pra gente, como audiência, ligar os pontos aí da história, como, por exemplo, a história do Xander, mas que ainda assim eu sinto que falta um pouco mais. Então, me preocupa um pouco como que vai ser o season finale, apesar de achar que ele vai ser meio que uma consagração, sim, dessas músicas que a Jocelyn fez, que talvez ela se torne o Prince, né, que ela queria, até porque, né, nesse episódio aqui, aí eu vou entrar no contexto de Xander e Jocelyn, a gente tem a percepção de uma personalidade um pouco diferente da Jocelyn. Eu quero falar do Xander antes, porque eu acho que foi a cena mais impactante dentro de tantas cenas impactantes que a série teve. Essa, ela sai um pouco do contexto dos abusos da Jocelyn pra transformar ela em uma pessoa que abusa ali, né? Como eu tinha comentado, é uma cena que eu acho pesadíssima, mas eu acho que ela é uma cena que traz outros aspectos que a série já trabalhou, como esse aspecto de seita e ambiência de abuso, né? Porque a gente vê, no final das contas, que tudo aqui na indústria é de uma forma bastante abusiva, até mesmo pela conversa ali da Destiny, que inclusive, gente, a Destiny brilha nesse episódio. Que personagem maravilhosa, ela só ali, assim, observando tudo, dando pequenas pistas, mas eu vou falar dela. Mas a gente vê a própria Destiny ali conversando com a Chloe, né, falando, olha, não perca a sua essência, tudo que na indústria parece errado é porque é realmente errado, não vai em frente. E eu acho que esse episódio, ele traz vários momentos diferentes do que é você construir uma carreira. Então a gente tem aqui a Chloe num embrião que tem um super talento, né, e ainda não foi notada, né, por alguém grande da indústria, talvez pela Destiny agora, né, mas ela tem um vozeirão ali. A gente tem a Jocelyn, que é o outro extremo, ela já tem uma carreira consagrada, mesmo que esteja passando por problemas. E a gente tem a Jane, né? A Jane, a gente vê ali a cena dela quando ela vai assinar com a gravadora, que ela começa a observar, né? Ai, a gravadora tem aqueles discos de premiação e tudo mais, é consagrada, né? E aí, quando a Nick começa a falar ali pra ela as coisas que ela conseguiria, né? O que a gravadora ia tomar conta da vida dela, ela começa a se emocionar. Só que pra mim, dentro desse contexto de abuso que a série trabalhou ao longo dos episódios, e não só ao longo dos episódios, mas nesse também, a gente não pode esquecer que a Jane, apesar de ser uma personagem que ela não foi tão aprofundada, e é aí que eu volto a falar sobre essa parte da história. Acho que eles poderiam ter dado mais contexto para personagens como a Jane, mesmo a Joss sendo aí a protagonista. Mas essa cena, pra mim, ela me tocou num sentimento muito de que ela chora porque ela, não só pelo reconhecimento, mas por ter valido a pena tudo que ela fez até chegar aqui. E é por isso que eu falo sobre faltar um pouco de sentimento em alguns sentidos, porque a gente não viu o que ela passou, a gente imagina o que ela passou, porque o que a gente tem dessa personagem? Que ela era a pessoa que estava no lugar da Jocelyn, então como a gente vê ela sendo abusada, a gente imagina que ela foi abusada. Lembra que tinha aquele contexto no episódio que ela fala assim, ah, ela transa tão bem quanto eu. A gente via que ela fazia parte da seita. Inclusive, o fato da Jocelyn ter ido pra boate foi um combinado ali entre ela e o Tedros, mas ela era namorada do Tedros. E aí eu vou juntar também com o aspecto da Chloe, daquela cena da banheira que eu falei, que fica o rosto da Chloe transpassando em transição ali pra Jocelyn, como se ela também tivesse passado por aquele abuso. E além de todo o
contexto do Tedros também, né, daquelas 6 mulheres que se juntaram para denunciar ele e por isso ele foi preso durante 6 anos, sabe? Então, a gente vê que existe sim um histórico de abuso entre essas mulheres, então pra mim aquela cena, por exemplo, da Jane, ela é muito uma cena de tipo assim, valeu a pena tudo que eu passei pra chegar aqui, valeu a pena no sentido assim, ela queria isso pra vida dela, era o sonho dela e ela passou por tudo isso e aceita, né, ela causa uma falta de entendimento, né, do que é real ali. E a gente vê que essa seita específica é uma seita com pessoas muito talentosas. A gente vê na descrição ali da Destiny, né, dela falando sobre cada um deles, falando da voz da Chloe, falando que o Isaac tem a voz de um anjo, sabe? Então, o Tedros, ele vem como essa persona, além do que a gente aprende sobre ele no episódio, que inclusive seu nome é Maurício Costello Jackson. Como ele se aproveita do sucesso dessas outras pessoas. É como se ele fosse um olheiro. É um cara que compreende o talento dos outros e utiliza disso para benefício próprio e não essencialmente para ajudar aquelas pessoas, sabe? E aí eu retorno a toda a questão que eu tava falando do Xander e da cena dele, né? Porque a gente vê, principalmente quando tem esse aspecto de seita e de abuso, é que o Xander, ele é um personagem que iniciou a ter mais destaque ali no episódio anterior, quando a Jocelyn, ela acaba falando sobre os abusos que ela sofria com a mãe dela. E um dos questionamentos do Tedros foi justamente que ele tava lá, ele sabia, ele via as coisas e ele não fazia simplesmente nada. E a gente vê exatamente isso acontecer aqui com ele, essa paralisia, né, das pessoas. Todo mundo ali abusado, a gente descobre que ele também era uma pessoa abusada, então ele sabia o que poderia acarretar para ele, porque ele já foi extremamente prejudicado. E a gente também tem uma camada ali da Jocelyn, e é aí que eu falo que eu gosto de alguns aspectos de como a série trabalha. Apesar de sentir falta, assim, de um peso, de um contexto um pouco maior, ainda assim eu acho que ela tem essas questões narrativas que obriga a gente a unir esses pontos. E aí a gente pega aspectos de todas essas pessoas, como por exemplo, por que o Xander não ajudava a Jocelyn? Porque ele sofria abuso também, ele ficava naquele estado de paralisia que as outras pessoas ali da seita também ficavam. Se torna visual aquela questão, mas aí eu também acho que é um pouco explícito demais. A série, ela traz questões pra chocar, né? Eu tinha até falado sobre como a cena do abuso da Jocelyn no episódio anterior, ela foi indireta, e inclusive a gente vê o Xander também, né? O Tedros dá o pente ali pra ele, e aqui não, a gente já vê algo mais explícito e vê um embate ali entre aqueles dois personagens. E aí, de novo, ligando os pontos, né? O que a gente sabia da Jocelyn é que ela era dessas pessoas que desde os 13 anos, como se ela tivesse participado, sei lá, de um Disney Channel da vida, ela teve uma carreira ali de infanto juvenil e tudo mais, e que o Xander participou junto ali, né? Só que pra ele não ofuscar ela, ele foi sabotado. Então a mãe tirou ele do armário aos 13 anos, numa época que ele não queria se assumir, e aí veio toda a questão da voz, né? Que a gente vê que ele tem uma voz bonita, e ele fala que ele tinha problemas nas cordas vocais, e aí o Tedros, ele começa a causar ali, né? Mas a gente vê também que a Jocelyn, ela foi conivente com essa situação. E é interessante porque esse episódio especificamente, ele mostra aspectos que a Jocelyn, ela também pode estar muito mais ligada do que a gente imagina, porque a gente estava falando muito sobre como o Tedros viu fragilidade e entrou na vida dela. Mas a gente vê também que a Jocelyn, ela conseguiu a carreira ofuscando ali o próprio parceiro dela, seja por um abuso dela mesma, seja por um abuso da mãe. E aí lembra que eu tinha falado aspectos da personalidade dela, que ela não fica tão quieta. Lá no jantar mesmo, se vocês lembrarem, ela tinha falado pro Tedros que ela tava nessa indústria há muito tempo. Isso já podia ser um indicativo de tipo, eu sei como as coisas funcionam, como as coisas são ruins, então não sou tão boba quanto as pessoas pensam. Então, às vezes, me dá uma intenção aqui que a personagem, ela utilizou dessas questões também para conseguir o que ela queria. E aí, aqui é mais um degrau que ela sobe para se tornar o que ela queria, como o Prince, algo eternizado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso pode caminhar, se concluir dessa forma, né? Que pode se caminhar para uma narrativa bastante problemática, né? Como se amenizasse a culpa do Tedros, né? Mas ao mesmo tempo, aqui esse episódio ele traz um contexto maior sobre ele. A gente também tem um outro lado, né, da Joss contando ali a história e ela falando como se fosse a perspectiva dele.
a ex era louca, né? Os clássicos, né? A ex era louca, aí umas mulheres se juntaram, sempre o abuso tá em mulheres e não essencialmente em homens. E ele vem com aquele discurso vitimista, né? Ah, ele foi preso porque as mulheres se juntaram, coitado. Então a série aqui, ela me deixa com um pouco de dúvida se a Jocelyn, ela realmente tem essa persona também manipuladora ou se ela tá sendo somente utilizada. Ela tá utilizando dessa situação também, porque é muito louco, né? Pensar a situação ali da casa dela. Tem 10 cabeças, sei lá dentro, sendo uma menor de idade. Então ela acaba também se envolvendo num negócio assim bizarro, né? A gente vê que a Chloe ia falar que ela tinha 17, mas no final das contas ela fala que tem 18, né, pra não ser menor de idade. E também, né, a gente vê ali a Jane revelando sobre o contrato da gravadora, né, e ela até aceitando aquela situação, mas a gente vê que ela tem um emocional também, ela sabe que ela foi passada ali pra trás. E aí uma das coisas que eu achei interessante, né, que eles falaram lá no inside do episódio, que tem depois que lança o episódio, eles falaram que esse era um episódio que mostrava as verdadeiras cores desses personagens. Então, por exemplo, a Joss, né, quando ela se viu enganada, inclusive pelo próprio Tedros, nesse momento que a Jane conta pra ela, né, que o Tedros estava ali envolvido desde o início, ela vai e liga pro ex. Mas eu não sei se vocês perceberam também, né, o momento que o ex ele tá saindo e a menina senta no colo dele pra tirar a foto, era o favor que o Tedros tinha pedido ao Xander. Quando o Isaac ele vai ajudar ali, né, o Xander, ele chega a falar que o Tedros ia precisar de um favor dele. E é esse o favor, né? Algo que complicaria ali o ex de, tipo, ele acabou de sair de lá, mas ainda assim depois ele se envolveu com outra mina, já que supostamente, né, a gente viu que houve uma traição ali no relacionamento deles também. Eles têm esse diálogo, né, sobre monogamia. Ah, e é interessante, também nesse momento ali dele, ele também fala sobre esse aspecto da persona da Jocelyn, que ele fala, uma das coisas que eu gosto de você é que você sabe como conseguir quando você quer algo, né? Então isso também demonstra certa linha narrativa para esse sentido aqui, que a Jocelyn, ela não é tão boba quanto parece, ou quanto a série fez parecer até agora, em que ela estava sendo abusada. Mas, de novo, isso pode trazer uma narrativa um pouco problemática dentro de tantas outras que a série já teve. Outra personagem que eu não podia deixar de falar e que eu achei bastante interessante aqui nesse episódio, que deixa assim escancarado. Lembra que eu acho que lá no primeiro episódio eu tinha falado que eu gostava da Leia porque ela trazia um senso de normalidade dentro de tantas coisas absurdas que a gente vê, né? Ah, a gente nua, muitas drogas e ai, passei ali em Beverly Hills com o Tedros e a Joss ali atrás, e ela sempre muito desconfortável, é que ela sempre tá externalizando o quão absurdo é isso que a gente tá assistindo. Ela fala, gente, não é possível que vocês achem normal todo mundo ficar ali vendo ele abusando dela. E ela fala com todas as letras, ele está abusando dela. Então a Leia, pra mim, ela também veio como esse senso de, gente, isso tudo que a gente tá vendo ali tá errado. E a gente, como audiência, também tem essa percepção. Então, pra mim, ela é uma personagem que ela acaba sendo o pé no chão da série, que acredito eu que na concepção era pra ela ser a personagem que trazia a audiência pra confirmar os absurdos que a gente tá vendo. Mas a série, ela é tão recheada de tantos absurdos que essa personagem ia ter que estar na tela o tempo todo, basicamente, sabe? Eu acho que não funciona pra série no contexto geral. Mas é muito doido tudo isso, né? Porque a gente só tem ela como essa personagem. A gente tem até outros personagens, por exemplo, como a Destiny, que tá enxergando esse absurdo, mas ela, que nem eu falei, ela tava mais ali, né, tentando pescar as pessoas, fazendo mais na surdina. Ela falando que queria matar o Tedros muito seriamente. Gente, eu acredito 100% na frase dela. Eu não sei dizer se isso é uma prática comum ainda em indústria, já que a série supostamente vem, né, pra denunciar isso. Mas uma coisa é que a série, de uma forma geral, ela também excede algumas questões, né? O Mike Dean, inclusive, ele é também o produtor musical da série junto com o The Weeknd, né? Ele é um bom exemplo disso. Ele aparece aqui nesse episódio e ele vem como um personagem super escrachado, né? O bong, 3 back pendurado ali nele, o carro saindo fumaça como se fosse o Pânico lá, do Todo Mundo em Pânico, sabe? Ele vem bem dessa forma mais escrachadona de tipo, ah, ele é um produtor musical bem louco, sabe? Eu confesso que eu achei engraçado, mas eu preciso dizer pra vocês, quando eu vejo o contexto geral da série,
tem coisas que eu gosto. Eu gosto dessa historinha ligue os pontos, apesar de achar que falta contexto, como eu tinha comentado. Gosto dessa parte mais cômica quando a série leva pra esse lado, e geralmente é quando eles querem demonstrar coisas absurdas sobre a indústria e não essencialmente sobre as coisas sérias, como os abusos e tudo mais, porque eu acho que os abusos em si, eles já são absurdos por si só. E como eu falei, né, apesar de compreender que eles escolheram esse recorte da história, eu ainda sinto que falta muita coisa. E quando eu falo que faltam coisas, ao mesmo tempo eu também sinto que isso daria mais margem para eles trabalharem essas cenas que são cenas de abuso com um cuidado maior, sem parecer que a série de fato tá fazendo o abuso, sabe? E eu preciso dizer, é até assustador algumas frases, principalmente que eu vejo da Lily Rose Depp aqui, porque se assemelham muito com o caso do pai dela, o Johnny Depp, né? Teve um episódio que já tinha me chamado a atenção quando eles falam do copo, né? Que ela se cortou quando ela vai gravar o clipe, ela tá com os cortes, e aí eles falam, se cortou com copo. E aí depois também a forma quando ela fala do Tedros, que a ex era louca e tal. Eu fiquei bastante abismada com algumas similaridades com o caso lá do Johnny Depp. E por mais que eu esteja reclamando que eu acho que falta contexto, pra mim esse foi um dos episódios que mais aprofundou em questões muito feias sobre personalidade de cada um desses personagens. Todo mundo aqui demonstrou muitas coisas ruins, muitas vertentes ruins sobre si mesmo. Mas o que eu sinto, pelo menos até esse quarto episódio, é que faltou muito pra série ser o que ela realmente queria. E dito isso, como eu comentei aqui ao longo do vídeo inteiro, eu acho que faltou trabalhar muita coisa, inclusive essas cenas mais pesadas. Eu vi um vídeo também da Fernandinha, e recomendo que vocês assistam, falando sobre o retorno, né, do thriller erótico dos anos 80, 90. Até por eles terem utilizado o instinto selvagem lá no primeiro episódio e tudo mais. E uma coisa que eu sinto é que a gente tem muitas cenas vazias, pouco realmente trabalhadas no entorno dela. Apesar de achar, ainda assim, que a profundidade da série tá em outras camadas. Eu não concordo quando as pessoas falam que são diálogos rasos e tudo mais. Na realidade, eu sinto que é uma série que você precisa estar atento a pequenas coisas pra você ligar os pontos, como eu falei aqui, que não vem essencialmente como uma narrativa mastigada. E essa série, eu preciso dizer, ela rola um negócio um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que eu acho que ela tem uma narrativa que ela acaba trazendo que você ligue os pontos, ela não é essencialmente algo mastigado. Eu acho que eles trabalham de uma forma um pouquinho diferente aqui, como que esses personagens são construídos. Aqui eles demonstram camadas sobre esses personagens, mas ao mesmo tempo, foi como eu falei da Jane, eu queria ter visto um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu também sinto que falta profundidade. A série, ela dá essa sensação de que falta algo, e aí me traz um conflito, principalmente quando eu trago esse exemplo da Jane, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho que a série, ela traz aspectos para você ligar os pontos, ao mesmo tempo talvez não seja tão aprofundado quanto a gente imagina pelas poucas informações que a gente tem. É quase como se fosse a série te dizendo assim, preencha a narrativa pra você deixar melhor. Qual que é o seu entendimento sobre aquilo? Porque, por exemplo, a Jane ali chorando, que nem eu tinha dado de exemplo, pode ser só o fato dela estar feliz que ela vai conseguir assinar a gravadora, é uma super oportunidade. E eu que trouxe esses contextos de abuso, né? Como eu falei, indiretamente estão ali na personagem, mas não foram de fato trabalhados. Mas ao mesmo tempo a série precisa trabalhar isso. Então é esse senso que eu falo, que eu sinto que falta na série, que eu acho que ela precisava de um pouco mais de trabalho para ser o que de fato ela queria. Então, quando eu venho aqui e falo sobre os pontos positivos, é muito no entendimento de eu entendo o sentido que quer ser levado, que quer ser trabalhado. Eu entendo essas características, por exemplo, você tá trabalhando aqui na Joss, ela pode ir para um lado ou para outro. Ela tá de fato sendo abusada ou ela tá aproveitando disso? Mas se ela tá aproveitando disso, também pode ter uma narrativa perigosa ali, sabe? Então é uma série que, sim, ela te faz refletir, mas não de uma maneira muito positiva, vamos falar dessa forma. No sentido de, ela é realmente boa em alguns aspectos ou eu tô tornando ela melhor? Eu particularmente acho que eu vou ter uma conclusão melhor quando chegar ao quinto episódio e ter o contexto geral dessa história. Como eu falei, ela é só um recorte de um momento de uma vida artística ali, mas o que eu quero dizer com tudo isso
é que eu sinto que a gente tem personagens que são interessantes, que tem sim um trabalho sendo feito neles, e que eles vão entregando aos poucos, mas que ainda assim falta um contexto. E esse contexto eu acho que é o que tornaria a série o que eles queriam que fosse, e não o que essencialmente ela é. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse quarto episódio? Teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!